Salve, salve galera, canal Sem Roteiro com Cachaça. Hoje aqui na Intime Expo, aqui, com a doutora Mona Lisa e a doutora Mônica Lima, mais conhecida como psicóloga do sexo. E ela? Acho que agora você é doutora do sexo. A doutora do sexo. No sofá, com a psicóloga do sexo e a doutora do sexo. Vamos falar sobre sexo. O que é muito bom, né? Tem coisa melhor para falar? Tem cachaça. Cachaça, né? Tem cachaça. Cachaça e sexo é ótimo, né? Combina. Combina demais. E aí vamos bater um papo aí. Que nem ela já está aqui com a... Me conte uma curiosidade sobre sexo. Bom, uma curiosidade. Só para contextualizar a minha curiosidade, eu sou médica com formação em geriatria. Então, eu tenho uma especialidade médica que atua no cuidado do idoso. Então, além da parte médica, né, de comorbidades, patologias, a parte sexual que é muito importante. Às vezes a gente não sabe, mas o idoso faz sexo, né? Então, assim, seu pai, sua mãe, seus avós, né, eles fazem sexo, eles têm uma sexualidade. E às vezes, com envelhecer, a gente começa a negligenciar isso. Então, assim, para começar a pensar, uma curiosidade sobre sexo é que idosos fazem sexo. E hoje em dia, com a medicina, com a equipe, né, que a gente tem de psicólogo, fisioterapeuta, a gente consegue otimizar isso de uma forma prazerosa e saudável para a terceira idade. É isso aí, porque nunca acabou, né? O fogo tá... Pode ser que tá finalzinho. Mas ele ainda existe. É só colocar mais. É só colocar mais. Mais lenha, né? Mais lenha. É? E a gente às vezes começa a negligenciar esse fogo só porque tá idoso, eu não preciso, eu não quero ter vergonha, né? E a gente às vezes, como filho, como neto, começa a deixar isso pra lá, a colocar, não, é velho, isso não é pra você. E sexo é algo que faz parte da vida da pessoa, né? Por muito tempo, do nascer à morte. Então só vai fazer sexo e já morreu. É que nem eu falo. Quando as meninas estão começando a se cobrir, aí ela vai se masturbar, é feio. Aí agora quando é o homem, é bonito, meu filho está virando homem. E por que isso? É a mesma coisa que quando está idoso, não vai fazer mais sexo porque é feio. Por que isso? Exatamente, é um preconceito, é o que hoje a gente chama de etarismo, que é aquilo que a gente fala que o idoso não pode. Então o idoso, porque ele é idoso, ele não pode determinada coisa. Ele não pode fazer um esporte radical, ele não pode viajar sozinho, ele não pode morar sozinho, ele não pode fazer sexo. Então a gente traz para o idoso como se ele fosse uma pessoa extremamente vulnerável, incapaz. E não é isso. O idoso, mesmo nas suas comorbidades, nas suas dificuldades, eles têm prazer, eles têm necessidades que muitas vezes são negligenciadas. Então a gente tem que, como sociedade, trazer isso para o nosso pensamento, que é a gente que vai estimular. Então, assim, como neto, como filho, né, começar a estimular, mostrar o lado bom, o lado correto, a ensinar. E a gente sabe que hoje muita coisa evoluiu, desde a medicina até os aparelhos eróticos, né, o conhecimento dessa área. E a gente, como jovem, começar a estimular isso. Assim, primeira coisa, cortar esse etarismo. O idoso pode tudo. Então ele tem que ir pra frente, estimular, curtir a vida. Porque não é porque envelheceu que a vida deixou de existir. É que nem tem muitos casal. Um idoso com certa menina nova vai falar, mas por que ele só está interessado? Mas é porque ele procura outra moça. E o que nem eu falo, sexo não tem idade. Sexo não tem idade. É igual relacionamento também. O importante é viver e gozar a vida. Exatamente. Então, assim, desde que está sendo prazeroso para os dois, né? Para o idoso, para a menina nova, se é o idoso com uma idosa, se é uma idosa com um menino novo, também, por que não? Não podemos esquecer da mulher nesse contexto. Está sendo prazeroso para os dois, né? Está sendo uma relação de equilíbrio. Deixa eu fluir que dá certo. Pode ser sozinho também, né? O idoso sozinho. Pode ser sozinho também. Isso é questão da masturbação sozinho. Deixa ele ali. Deixa ele ser feliz. Deixa ele curtir a vida, né? Aproveitar. Cada um curte a vida Da sua maneira, né? Isso aí. Sozinho também dá pra ser feliz. Eu acho que hoje aqui vocês viram um monte de produto, um monte de coisa que dá pra aproveitar. Se conhecer, né? Às vezes como jovem, igual você falou, começa novinho, a menina não tem a possibilidade de explorar
explorar o seu corpo, começa a envelhecer, aquilo fica feio, né? Às vezes a religião impacta naquele pensamento que ele tem sobre a sexualidade. Então, sozinho é aquele momento que ele vai se conhecer e aí depois vai buscar um outro parceiro, vai, né, explorar um pouco mais essa sexualidade. Não é porque eu falo. A masturbação é um ato que é para ser de todos. Mas quem é esse tabu, a menina não pode. Sempre a menina não pode. Ah, o rapaz é. Ai, tá virando homem. É bonito, É igual. O cara sai com não sei quantos meninos, é bonito. Aí agora a menina sai com não sei quantos meninos, é galinha, que não sei o que. Isso daí a gente tem que acabar com isso. Tem que acabar com esse preconceito. Não é o que você acha? Eu acho certo. Acho que todo mundo tem o direito de ser feliz da sua maneira. Então, assim, de acordo com o que ela pensa, que ela acha certo, que não fere a pessoa, né? Não machuca ela, não machuca o outro, vai ser feliz. Então, que nem entre quatro paredes vale tudo. Sendo consensual entre os dois é o mais importante. Ser feliz, gozar. E vamos que vamos. Beber uma cachaça. Tomar uma cachaça, né? De Minas. Falando nisso, eu quero te fazer uma pergunta, José. Diga. O que faz você broxar? O que faz a você? Você me pegou. Deve ter alguma coisa que faz você broxar, não? Nada? Você não brocha? Nunca broxou? Uma coisa que eu acho nojento é você ir com a pessoa, ela tá toda bonitona. Quando chega os pés dela, tá toda acabada. Aí já. Vou até esconder meu pé aqui. Eu acho que vou esconder meu pé. Aí acaba. Ah, então você gosta de pé. Que legal. É um fetiche, sabia? Fetiche. É um fetiche. É, podolatria, né? É isso mesmo, você tá entendido. Ele tá Não é entendido. só de cachaça que ele entende. Tá? Não. De sexo a gente vai entendendo um pouquinho. Um pouquinho ali, A um pouquinho teoria e a ali. prática, né? Oi? Vai juntando a teoria e a prática. É. Isso mesmo. Várias coisas dão prazer, tá vendo? É uma pessoa que gosta de pé, uma pessoa que gosta de uma roupa, uma pessoa que gosta de um barulho, de um jeito, de outro. E eu acho que é isso que vai levando as relações, aos encontros pessoais, vai trazendo prazer, né? Então, sexo é algo que existe na vida de todo mundo e que às vezes a gente ignora por vergonha, por medo, por desconhecimento. Conversar sobre isso, que é algo tão natural na nossa vida, é importante. Acho que hoje essa entrevista, esse trabalho está sendo bem legal, porque a gente consegue chegar a um público cada vez mais longe, que é o público da internet, o público mais jovem, né? Que está ainda aprendendo, às vezes está iniciando a vida sexual aí, e de uma forma que vai trazer benefício, né? Não trazer benefícios, de lembrar das doenças sexualmente transmissíveis, está aumentando muito, entre os idosos tem aumentado. Porque, igual eu falei, a gente negligencia que o idoso faz sexo e aí não forma, né? Não faz uso de preservativo, não se prepara, não se cuida para aquela relação. E aí vem com uma doença sexualmente transmissível, o HIV, que é aí muito alarmante. Então, assim, dar conhecimento, humor e informação é demais. É isso aí. E qual outro assunto do sexo você acha muito importante ser falado? Na questão do idoso. Eu acho que assim, a gente tem dentro da minha área, que é a medicina, né, a questão da medicação, a gente consegue utilizar. A gente tem profissionais médicos que conseguem dar informação, então a ginecologia, o geriatra, o urologista, são profissionais que têm conteúdo médico para auxiliar esse paciente. A gente entender, às vezes, algumas medicações que podem estar causando perda da libido, algumas doenças mal controladas, hipertensão, diabetes, que causam dificuldade na ereção. Então, o ideal do médico vai ser esse, né? Ele orientar essa pessoa para que ele melhore essa parte clínica, para que a sexualidade fique preservada. E aí, junto com os outros profissionais, não tem nada, é aquele idoso que a gente chama de idoso fit. Aquele idoso faz academia, aquele malha, tem poucos problemas de saúde ou nenhum. Mas mesmo assim, às vezes não consegue ter uma relação. Então, é aí que o trabalho multiprofissional funciona, né? Fisioterapia, psicologia, e a gente vai trabalhar em conjunto para que esse idoso alcance aí a sua vida sexual de uma forma prazerosa. Acho que a doutora Mônica também tem muita a falar sobre isso. Tem muito a falar. Ela está quietinha aqui, mas fala um pouquinho. Estou quietinha. É. Quando a gente fala de sexualidade, né, o que a gente quer trazer? Trazer educação em sexualidade. Desde a criança,
né, até o idoso. Por quê? Porque tem sexualidade enquanto está vivo. Então, quando a gente pensa assim, mas eu não posso falar sobre educação sexual com as crianças? Claro que pode. Você vai explicar que não pode deixar qualquer pessoa encostando o corpinho dela, que você precisa cuidar da higiene, né? Então você vai falando conforme cada idade. Então a doutora Mona Lisa falou do idoso, ali a gente fala umas questões. Na criança a gente traz outras questões. Aí depois o casal, né? A gente vai falar os problemas conjugais, os problemas de disfunção sexual, os problemas no relacionamento, traição, doença sexualmente transmissível. Na adolescência, a gente vai falar sobre a virgindade. Então, sempre se fala sobre sexualidade. Agora, mamãe e papai falam sobre sexualidade com os filhos? Não falam. Não falam. Na escola fala biologia, né? Mas explicar do respeito, do consentimento, são poucos lugares que se falam sobre isso. Então, hoje a internet está aí, né? De uma maneira boa para se falar sobre isso, mas tem a parte perigosa também. Né? Então tem que tomar cuidado, porque o vício em pornografia está aumentando cada vez mais, né? As pessoas estão tendo acesso aí, que quando eu era jovem não existia acesso, né? Mal a gente via a revista da Playboy. Hoje em dia está na palma da mão o celular, então tem tudo, mas é uma informação que às vezes não tem tanto conteúdo, né? Então por isso a importância dos professores estarem se atualizando na área da sexualidade, os profissionais da área da saúde, né? É um trabalho multidisciplinar mesmo, de trazer a sexualidade para um contexto livre, tranquilo, falar sobre masturbação, falar sobre prazer, falar sobre orgasmo, né? Vocês sabiam que 57% das mulheres no Brasil nunca sentiram orgasmo? Não sabe o que é isso? 57%. Jesus, é muito. É muito. E eu acredito que essa porcentagem ainda é maior, porque fez a pesquisa, mas eu acredito que deve ser maior. E por que elas não chegam ao orgasmo? Porque não conhecem o próprio corpo. Então aqui nesse evento que a gente vê, assim, várias pessoas aqui comprando produtos eróticos, sex toy, né? Mas será que conhece o próprio corpo? Será que não vai só levar para casa e colocar na gaveta? Quantas mulheres nunca pegaram o espelhinho e olharam lá embaixo? Porque para você é fácil, seu negócio tá aqui balancando, né? Você vê toda hora. A gente não, tem que... Não é? Então a gente fala, pega um espelhinho, vai lá e olha. É seu corpo. Sexualidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, é um dos pilares para se ter qualidade de vida. Então, quando a gente fala sobre sexo, quando a gente fala sobre passar um batom, sobre autoestima, sobre toque no próprio corpo, a gente está falando sobre qualidade de vida, a gente está falando sobre saúde. Entendeu? E que não é só sexo, né? Acho que uma palavra que é bem legal aí, que falou, é sexualidade. É algo muito mais amplo, não é só o sexo, né? Tem gente que sente prazer numa conversa, sente prazer num toque, numa música, né? Se conhecer o outro, se conhecer aquilo que você gosta. Porque pra você dar prazer ao outro, né? É importante entender o que te dá prazer. E como você oferece prazer sem que você nem se conhece. Então esse conhecimento, ele pode vir desde a infância e falar daquilo que a criança sabe, vai conhecer. Então, a gente às vezes vem questionando muito essa informação na escola, mas a gente vê a ideia legal é que assim, a criança ela pergunta, ela quer saber que ela pergunta. Não adianta falar uma coisa muito mais ampla, ela não vai nem entender. Então, quando a gente fala em sexualidade na escola, é isso. Falar de acordo com a faixa etária, de acordo com o que ela é capaz de entender. Sexo mesmo é o cuidado, é o banho, é o toque, o que eu vou limitar ali, crescer um pouco a gente vai ampliar conhecimento. Então, assim, sexualidade é muito mais do que sexo. Né? A gente tem um pouco para explorar. É isso aí. A bateria acabou. Pega isso daqui. Mas você acha que hoje em dia o tabu ainda tem muito? Bastante tabu. Acho que se fala ainda muito pouco sobre sexo, principalmente a questão feminina, né? A mulher é aquilo que você falou antes, né? Pro homem é bonito, se o homem fica com um monte, ele é o maioral. Se a mulher sai com um, dois, aquela dali já não serve para casar, aquela dali às vezes serve para eu sair e me divertir.
Então, a gente ainda tem esse tipo de preconceito. A mulher às vezes não fala sobre sexo porque tem vergonha, não fala pro parceiro o que ela quer. Então, leva aquela relação ali mais ou menos, porque será que eu vou falar? O que ele vai pensar de mim, né? Então, assim, ainda existe muito tabu para ser quebrado, muita coisa para ser explorada. Bastante. Então, que nem eu já ouvi um cara falando, se minha mulher, se eu arrumar uma pessoa e ela vir com aquele negócio de criar tal posição, eu já fujo. Por quê? Ele tá perdendo, coitado. Porque a sexualidade, né, quando você compra um produto erótico, não é que vai substituir o pênis do cara, não. Vai só complementar a relação deles. Então, um negocinho que esquenta, um negocinho ali que sempre fica durinho, aí não é bom? É só para complementar. Só que o tabu, ele vem mesmo. Ele é forte, ainda existe esse tabu. A gente está tentando desconstruir isso, né? Um evento como esse aqui é para isso, é para desconstruir esses tabus, né? E tem pessoas que têm ainda, né? Vai demorar um pouco para poder perder essa vergonha, né? E com o tempo a gente vai, com os profissionais da saúde falando mais sobre isso, a gente vai desconstruindo esses mitos, esses tabus, né? E aí, gente, a vida fica mais leve, mais gostosa, mais prazerosa. E muitos casamentos acabam por causa disso. A mulher leva um produtinho, o cara fala, sai fora. Não quero não, né? E aí larga, separa. E na verdade o casal perde uma gama de possibilidades ali com esses produtos eróticos, né? Então tem sim o seu valor dentro de uma relação sexual, os produtos eróticos. Porque a questão desse produto erótico que nem... o cara chegou, aí viu a mulher do outro levando, aí vai falar, que assim não tá funcionando mais. Já pensa nisso, não tá funcionando mais. Aí por isso que ela tá levando isso pra ele. E não necessariamente é porque não tá funcionando, é pra complementar a relação sexual entre eles ali, né? Porque a gente sabe que às vezes, vamos supor que o homem tá cansado, chegou do trabalho, o negócio demora, gente, né? Até subir ali, começa com o brinquedinho, vai aquecendo com o brinquedo, né? Uma curiosidade, você sabia quantos ml de sangue que o homem precisa levar até a região genital para ter ereção? Você sabe, Jessé? Quantos ml? Se eu não estiver enganado, é 500 ml. Esse é o da mulher. Da mulher? A mulher precisa de 500 ml e o homem de 50 ml. A mulher precisa de muito mais. Então, a mulher às vezes pode começar ali a brincadeira com produto erótico até o esposo chegar. O que tem? Não tem nada demais, né? Aquilo, né? Diz que mulher é um fogo igual a lenha, enquanto o homem é um micro-ondas, né? Então, assim, enquanto a mulher, né, tá chegando nesse início, a relação tá começando, por que não? Pensa que legal, uma pessoa que traz pro relacionamento algo pra pimentar, ela quer manter o seu relacionamento, né? Se ela olha e fala, poxa, esse relacionamento já tá chato, não quero investir em nada. A gente investe quando a gente quer que melhore, quando a gente quer que continue. Então, se ela traz alguma coisa para a relação, começa a pensar ao contrário. Poxa, ela está investindo, ela quer que a nossa relação dê certo, ela quer ter prazer. Por que ela não pode querer ter prazer? Se fosse ele, né? É a questão do tabu, né? A gente volta nessa conversa, né? Então, para o homem, se ele chega com uma ideia nova, para ele vai achar que tá tudo bem, né? Então, assim, a questão do consenso, né? De que a relação para os dois é legal. A gente começar a pensar nisso de maneira leve. Não é porque levou o brinquedo que não tá funcionando. Só quer dar uma modificada ali. Um caminho diferente. Uma cachaçinha nova. Não, a cachaça é bom, hein? De Minas ainda. Ó, um queijo mineiro. Aí não tem coisa melhor. E o que você acha? O que continuando nessa parte, a falta de libido. O que dá a falta de libido em muitos casais hoje em dia? A rotina. Se o casal cair na rotina, a libido vai embora, o desejo vai embora. Então, a libido ela é mantida, né? Se o casal ficar sempre ali colocando uma chama acesa nisso. Então, quando a gente fala, né, o casal vai esfriando com o tempo, é porque vai deixando esfriar. Deixa de sair, deixa de fazer aquelas coisas que fazia no começo, deixa de dar as flores, deixa de levar para jantar, né? Vira uma rotina.
né? Aí tem gente que fala, é os filhos, aí mudou as prioridades. Tá, mas pode ter os filhos, mas não pode ter um dia pro casal? Pode, né? Então é a rotina que vai deixando. E a falta de diálogo também, viu, Gessé? Não vai dialogando, não vai querendo melhorar a relação sexual, né? Tem casais que dormem em cama separada com o tempo. Aí não se esfrega um no outro. Como é que vai ter vontade de ter relação sexual? A libido vai embora. E também, né, a questão a falta de cuidado. Às vezes a mulher como homem, às vezes vai deixando de se arrumar, vai deixando de cuidar do corpo, né? Vai deixando de tomar banho antes daquela hora. Ah, mas aí quem vai querer? Aí todo desejo vai embora. Eu não gosto de coisa suja, não. Aí aqui, ó, o que faz, broxa? O que faz? Pinto sujo. Deus que me livre. Não, tem que tomar um banhozinho. E tem casais que vai descuidando desses cuidados básicos. Então, com o tempo, a libido vai embora, o desejo vai embora. Aí no consultório, né, como eu atendo casais, mulheres, eu pergunto, falo assim, por que você parou de sentir desejo? Por que você parou de sentir desejo do seu esposo? Aí ele não toma banho. Eu falo, tá certo mesmo. Aí eu pergunto, mas você deixou de sentir desejo por aquele ator lá da televisão? Não, dele não. Entendeu? Então o casal precisa sempre manter essa chama acesa, sair dessa rotina, complementar a relação, pele com pele. O que é sexo, gente? É pele com pele. Né? Tem casais que não se encostam mais, não pega mais na mão, dá mais lá. Entendeu? Aí morre mesmo a libido. E você, o que acha? Para complementar esse. Eu acho que a Mônica falou que foi muito feliz mesmo nessa fala dela, né? Às vezes a gente coloca outras prioridades. Uma coisa que eu gosto muito de usar no meu consultório, quando chega alguém e fala, né? Porque às vezes assim, a mulher que hoje acaba sendo cuidadora, tô cuidando do meu pai doente, da minha mãe doente, então o marido fica de lado, ou o marido a mesma coisa, cuida dos meus pais idosos. Eu sempre proponho assim, eu quero um período do dia para vocês. Então pensa, uma semana tem 7 dias. A gente pegar um pedacinho ali, a gente consegue dividir nosso dia mais ou menos em 3 etapas, né? Manhã, tarde e noite. Eu quero que você dessa semana tire um dia para você. Aí eu ainda falo que é tarefinha de consultório. Na próxima consulta eu quero o resultado. E aí começa a investir mesmo, né? Aquele dia, a primeira vez, vai ser para você se arrumar, para você se cuidar, vai no salão, se vê bonita, se vê interessante, né? Para o esposo se vê que ela tá, olha, minha mulher tá ficando bonita, eu não posso ficar para trás. Ou ele a mesma coisa. Olha, eu quero ficar bem, eu tô interessado, né? Não é aquela coisa, eu só tô velho. Eu tô capaz, eu quero sentir. Então, assim, começa a dar essa estimulada, começa a focar em você, na relação. Porque existe a mulher, ela é mãe, ela é empreendedora, ela é profissional, né? Ela é esposa. Uma mulher consegue ser um monte de coisa, o homem também. Então, ele é pai, ele é filho, ele é esposo. Juntar isso tudo num pacote, nada exclui a outra coisa. Então, a partir do momento que eu sou médica, eu vou deixar de ser mãe, eu vou deixar de ser filha, eu vou deixar de ser esposa, de ser namorada. É um pacote, é para ir agregando. Então, não deixar que algo, né, entre e tome espaço. O trabalho, estou trabalhando muito. Ok, o trabalho faz parte da sua vida, ele não é a sua vida. Isso vai impactar muito na sua relação, né, com a esposa, com os filhos. Eu acho que a libido, ela começa a cair aí, a partir do momento que a gente começa a dar outras prioridades. Então, da mesma forma que você prioriza um trabalho, que você prioriza uma saída com os amigos, se priorizar e priorizar a relação. É o que você vê ainda ali que vale, né, para ir para frente, para que aquilo fique mais gostoso. Lembrar daquela relação muito antiga, outra coisa que eu faço. Lembra lá como vocês eram no início? Não era legal? Dá para voltar? Quer voltar àquela situação? Né? Toda aquela coisa ainda, eu quero fazer. É verdade, eu gostava dele, ele fazia isso. A Mônica falou, trazia flores, me dava um presente. Agora não me dá mais nada, chega em casa e mal dá um beijinho, é um selinho michuruca. Então isso que vai deixando aí a coisa da libido para baixo e até o humor. Aí vem outras comorbidades que a gente vê no consultório, né? Depressão, ansiedade, né? Aquela sensação de menos-valia, principalmente no idoso. O corpo do homem muda, o corpo da mulher muda, a vergonha do seu corpo, né? Às vezes, eu recebo às vezes muitas senhorinhas que falam, tô com muita ruga, tô com uma barriguinha, o braço tá flácido.
Mas a gente está mudando, são etapas das nossas vidas, né? E isso a gente se conhecer, se aceitar, não tô gostando disso, vamos trabalhar para mudar então, né? O que você está fazendo para não ficar só na reclamação? Vamos para a academia, vamos iniciar uma atividade física, vamos tentar um suplemento, vamos buscar meios aí de se melhorar, de se gostar, para que as relações fluam de maneira mais gostosa. Então é isso aí. Qual o outro assunto que dá para falar de sexo? Tem tantos assuntos, né? Tem muitos assuntos, né? A doutora Mona Lisa começou a falar da questão do trabalho, né? Que a gente trabalha 8 horas, 12 horas, né? Gente, e fazer sexo? Às vezes é 10 minutinhos ali, 5 minutos, não tira esse tempinho para ter um contato, né? Então, quando a gente fala de sexualidade, o sexo é um dos pontos, né? O cuidado também faz parte. Então, pensou se a gente fizesse sexo 8 horas? Não faz, mas as pessoas não tiram tempo para fazer sexo. A gente precisa aí de 10, 15 minutos, 1 hora só. Às vezes só na semana tá bom. Só que as pessoas não estão fazendo. Está diminuindo cada vez mais a quantidade de sexo. Isso está diminuindo a conexão entre os casais. E isso está trazendo doenças, como a doutora Mona Lisa falou. Então é importante as pessoas procurarem conhecimento na área da sexualidade, falar sobre sexualidade, porque a gente está falando sobre vida. É isso. Se precisar, né? Eu acho que assim, é um tema amplo, é um tema extenso, a gente tem muito profissional capaz de auxiliar, né? Não só médico, psicólogo, fisioterapeuta, como eu já falei. Então tá com vergonha de conversar com um amigo, procura um profissional, né, da saúde, ele que tem esse conhecimento, vai te dar uma dica. Começa a estimular desde cedo, tô lá no trabalho, manda um e-mail para a esposa, manda uma mensagem, um WhatsApp, né, já vai dando aquela iniciativa para chegar em casa, tá um clima legal, né? Pensa que ela gostava, hoje ela gostava de uma flor, ele gostava de uma cachaçinha diferente, ele gostava de um passeio, de uma roupa. Então começa, vai aos poucos, que assim, a coisa começa a fluir. É igual você falou no início, a chama tá talvez ali apagando, mas a gente der um gás, ela volta. É isso aí. E qual é outro assunto que dá para falar mais sobre posição? Você gostou de falar desse assunto? Eu gostei, eu amo. Ele gostou. Falar de sexo é igual cachaça. Ó, tem vários assuntos, né? Posição sexual, por exemplo. Quando a gente fala de posições, é aquela posição que fica mais confortável, né, para o casal. Mas tem aquele dia que você fala assim, hoje é canguru perneta, né? Vai lá e faz, tenta fazer. Claro que vai conforme o corpo do casal, né? O corpo da pessoa, a idade, porque tem certas coisas que não dá para fazer, né? Se estiver mais gordinho, quando eu tava grávida, tinha posição que não dá para fazer, já sei. Não dá, que é barrigão, né? Mas existem posições próprias para gestante, entendeu? Tem posição sexual conhecidas, né? Como papai e mamãe, mas pode fazer coisas diferentes, né? Então as pessoas vão aprendendo essas posições com o tempo. Só se sabe fazer sexo praticando. É assim, então colocar isso pro parceiro ou pra parceira e falar assim, vamos fazer uma coisa diferente? Joga essa perna pra lá, põe esse braço pra cá, põe a cabeça pra cá. E aí quando vê, né, o casal tá tranquilo ali naquela posição, tá se sentindo bem. Então tem vários assuntos, desde posições sexuais, desde falar sobre prevenção de HIV, né, falar sobre libido, sobre desejo, sobre disfunção sexual. Os homens tá tudo tem tratamento para isso, né? Tem profissionais aí que tratam essas disfunções. Mulheres com dificuldade de penetração, as dores, né, na penetração. Então tem vários assuntos. A gente faz sexo com a cabeça, tá? O corpo ali, ele aproveita disso que você faz a cabeça. Então, saúde mental, né, tá bem relacionada com o sexo. E quando a gente fala de posições, quando a gente fala sobre prevenção, tudo isso é falar sobre educação e sexualidade. Então é isso aí. Vamos encerrar aqui. Olha, já vai dar 8 horas. O papo tá gostoso.
Tá gostoso, hein? Acabando aqui é a cachaça. Não tem cachaça? Tem aí, vocês trouxeram? Claro que tem, sempre tem. Tem? Cadê? Cadê a cachaça? Cadê a cachaça? Tem aí? Tem aí? Tem mais tarde. Mais tarde. Ou vocês mandam de Minas pra mim? Eu estou em Uberlândia, Minas Gerais. Uberlândia? Você também? Eu sou mineira, mas atualmente moro aqui em São Paulo. Ah, você mora aqui em São Paulo? Moro aqui em São Paulo. Ah, entendi. Mas considera mineira, né? Ou de pai e mãe. É igual eu nasci em São Paulo, mas eu considero baiano, porque meu pai é da Bahia. Então, aí 50% que é baiano. Mas eu sou 100% mineira. Mas eu considero 100% baiano do que 50%. Mãe, a sua mãe é de onde? Minha mãe é de Alagoas. Então, é 100% nordestino. Minha filha foi feita na Bahia, viu? Minha filha foi feita lá na Bahia. A Bahia arretadinha. É arretada. Toda região é boa. Toda região é boa. Mas é isso aí. Então, deixa a última palavra pro pessoal aí que tá assistindo os vídeos. A dica. E divulgar as redes sociais suas. E fala mais um pouquinho sobre o Cressex. O Grupo Cressex é uma instituição de ensino que capacita os profissionais na área da sexualidade. Eu quero me tornar sexóloga, quero me tornar educadora sexual. Então aqui a gente tem os cursos para todas as pessoas. Eu tenho um filho, eu quero saber como falar sobre educação sexual com meus filhos. Temos cursos também na área, né, da sexualidade. Hoje o Grupo Cressex é uma das principais instituições de ensino do Brasil. Temos cursos reconhecidos pelo MEC. E aí eu vou deixar a minha rede social e a do Grupo Cressex. Né? O meu Instagram é psicóloga.dosexo. Me segue lá, que eu dou altas dicas, né, sobre como melhorar o relacionamento. E o do Grupo Cressex é grupo_Cressex. Né? Essa é para saber sobre os cursos. E a minha orientação, a dica que eu vou deixar para o pessoal é: não deixe de lado a sua sexualidade. Vamos transar, gente. Aproveita. E gozar, né? Gozar sempre. Aí é bom, né? É bom, né? Gozar e cachaça é bom demais, hein? Comenta aí, você que estiver assistindo o vídeo. E ela aqui, a palavra, consideração final e as redes sociais para a galera seguir o seu trabalho. Certo, meu nome é Monalise, né, reforçando, eu sou geriatra, atendo atualmente aqui na cidade de São Paulo. Meu Instagram é DRA_Monalise, então doutora Monalise, segue lá, tem dicas, né, para o pessoal aí da terceira idade, muita informação. E a minha dica é que, assim, o envelhecer, ele não é o fim da vida. Então, o envelhecer é uma nova etapa, permite ainda muitas coisas legais, dentre ela a vivência da sexualidade. Eu vou deixar uma dica de um filme. Ele, apesar de não falar de idoso, ele fala de uma outra temática que eu acho muito interessante, que é a sexualidade na pessoa com deficiência. Então, ele é um filme, ele chama 33 Segundos, ele tem na Netflix, ele vai contar uma história de uma menina cadeirante, ela teve ali um tempo prolongado no parque e ela ficou com uma paralisia cerebral leve, então ela é cadeirante, e ele vai mostrar essa outra faceta. Então, lembrando que sexualidade é para todos, né? Então, é para o idoso, é para o deficiente físico, deficiente visual, auditivo. A sexualidade, ela está na nossa vida. É isso aí, no meu canal eu fiz uma entrevista com a sexóloga falando nesse tema mesmo. Bate-papo sobre sexualidade da pessoa com deficiência. Ai, que bacana, tá vendo? A gente vê, lembrar que o deficiente ele vai envelhecer, né? Então, assim, ele vai chegar nessa fase aí da terceira idade também com talvez algumas limitações físicas, que se ele se conhece desde cedo, ele vai conseguir aproveitar da mesma forma. Então a gente tem assunto para outra entrevista aí. Né? Então. Várias entrevistas. Se deixar, a gente fica falando aqui de sexo o dia inteiro. É bom demais, só faltou uma cachaçinha aqui para tomar, que a minha garganta já... secou. A próxima entrevista vai ter cachaça, então. Combinado? Sim. Então tá bom. Cachaça e um pão de queijo. Fechou. E um queijinho. Queijinho, né? Bom, docinho de leite para finalizar. Obrigada, viu? Então é isso aí, galera. Gostando do vídeo, deixa o like. Gostou do canal, se inscreva. E segue as redes sociais dela para conhecer mais o trabalho dela. E obrigado vocês e sucesso. E vamos gozar. E tomar cachaça. É isso aí. Até a próxima. Fui!
Foi. É sério, ela falou de 1 hora. Foi 1 hora de vídeo. Quase 1 hora de vídeo. Tem programação sem nada. Sem programar nem. Começar a falar. Mas,